Olá, caros irmãos, sejam bem-vindos à explanação do Evangelho no Lar em formato online. Que nesse momento, onde quer que estejamos envolvidos em muita luz e muita paz. Votos de confiança e de fé, que é os nossos para vocês. Meu nome é Fabiano Tomazoni e hoje eu estou responsável pela condução da explanação do Evangelho no Lar. E nós vamos iniciar então o nosso trabalho com uma pequena prece, convidando a todos para que fechemos nossos olhos físicos, que nós, nesse momento de prece, que possamos nos conectar a Deus, Deus nosso Pai. Sentir as vibrações de paz, de amor, de serenidade em nossos corações. Que possamos perceber o amor que este Pai tem para conosco. Às vezes, e muitas vezes, nós não compreendemos esse amor. Mas mesmo assim, este Pai não nos abandona. Ele está junto conosco sempre. Ele está a nos proporcionar a paz e o amor. Que possamos, nessa prece, agradecer pela nossa vida, agradecer pelos nossos familiares, agradecer pelos nossos amigos, agradecer pela saúde física, mental e espiritual, agradecer por todas as condições materiais e espirituais que nos auxiliam e que, por vezes, muitas delas não percebemos. Agradecemos. Agradecemos as coisas boas da nossa vida. Agradecemos também as coisas não tão boas que nos auxiliam ao crescimento. E agradecemos aquelas coisas que acontecem conosco e também não percebemos. Gratos somos, Pai, por tudo isso. Por isso te louvamos. E nesse momento, encerramos a nossa prece, pedindo permissão à equipe espiritual para iniciarmos o nosso trabalho, porque estamos em paz. Que assim seja. Amigos, o nosso capítulo hoje, nosso trabalho, nossas reflexões, está em cima do capítulo 13, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está intitulado Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Aqui nesse capítulo 13, ele tem diversos itens que vão falar sobre as nossas ações referente aos nossos relacionamentos para com os outros, principalmente naqueles relacionamentos de caridade. Aqui, Kardec traz para nós, como uma forma de alerta, que nós façamos as nossas ações caridosas constantemente, permanentemente, iniciando primeiramente no nosso lar, de uma forma oculta. Por que isso? Porque quando nós fazemos de uma forma oculta, nós estamos fazendo de uma forma sincera, extremamente sincera. E quando nós falamos extremamente sincera, nós estamos falando que essas ações, elas são constante e permanentemente, sem necessitar de retorno, sem necessitar de agradecimentos. São ações que nós vamos fazer porque entendemos que é o correto. Nós vamos fazer porque entendemos que essas ações, elas contribuem para nos tornarmos pessoas melhores. Essas ações nós fazemos ocultamente para os outros, mas explicitamente para nós. Da qualidade
do retorno que nós mesmos nos trazemos. Nós nos retroalimentamos dessas ações. A caridade sincera. O item que está proposto para nós falarmos hoje é o item 17, que é intitulado A Piedade. A piedade, que é uma atitude muito nobre mesmo, porque a piedade ela está acompanhada da simplicidade. A simplicidade que é o antagonismo do orgulho. Então eu perceber o outro como um irmão e sentir piedade é uma atitude muito nobre. Poucos de nós, por vezes, temos a piedade no seu ápice. Aqui é um texto que Kardec colocou para nós aqui no Evangelho, ditado, trazido por Miguel em Bordeaux, 1862. E começa assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. O que ele está falando? Que a piedade é uma atitude que nos aproxima dos anjos. Quem são os anjos? Os anjos são os espíritos puros. São aqueles espíritos que, na escala evolutiva, na escala espírita, são aqueles espíritos que já estão no ápice, que já estão num patamar de moralidade e de intelectualidade num nível máximo. Esses espíritos são piedosos. Um exemplo é Jesus. Jesus, que nos trouxe, nos traz os seus ensinos, é extremamente piedoso. Então, quando nós compactuamos com esse sentimento de piedade, nós estamos nos aproximando destes. Aqui é muito interessante que Miguel não disse que a piedade nos torna anjo, nos torna espíritos puros. Não é isso que ele falou. Ele falou que a piedade nos aproxima. Por que nos aproxima? Porque é um sentimento incomum. Claro que nós ainda temos algumas características nossas que ainda não são características de espíritos puros. Mas quando nós temos algumas atitudes semelhantes a esses espíritos puros, nós nos aproximamos em sentido vibracional. Olha que interessante, nós nos aproximamos vibracionalmente. E esses estão conosco, nos auxiliando nessas tarefas. E ele fala aqui para nós que a piedade é irmã da caridade. A caridade bem sentida e bem feita. E ele continua: deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamo, que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. É um alerta, né? É um alerta que ele traz para nós, que essas misérias que nós tanto vemos diariamente, constantemente, seja na televisão, seja nas notícias, ou seja, próximo de nós mesmos. E aqui ele não está falando da miséria material, mas ele está falando das misérias da pessoa, dos espíritos, da humanidade, as misérias que geram sofrimento. As misérias nos remete, quando falamos em miséria, em pobreza. Pobreza de valores, pobreza de virtudes, pobreza de ideais, pobreza de objetivos que geram sofrimento. Então, quando nós vemos isso, e às vezes dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, que isso não seja algo espetacular, que não gere um sensacionalismo,
que o motivo de nós observarmos isso seja para contribuirmos para a esperança e a resignação dessas pessoas. Que nós possamos nos enternecer quando observamos situações que nem essas e possamos contribuir. Contribuir, às vezes, com aquilo que nós temos de pouco, mas que contribuamos de uma forma sincera, efetiva, ativa. Que nós possamos proporcionar àqueles que estão indiretamente pedindo nosso auxílio, que nós possamos proporcionar o nosso melhor. Talvez o nosso melhor não seja o melhor que os outros têm para proporcionar, mas que nós consigamos oferecer aquilo que nós já conquistamos. Sejam as coisas materiais, seja um prato de comida, seja um copo d'água, seja uma oportunidade de emprego, ou que nós possamos contribuir, então, com algum gesto, com um agradecimento, com uma ação que possa contribuir para a alegria daquela pessoa. Ou se mesmo assim eu me sinto inibido para com isto, que eu possa contribuir então com uma prece, que eu possa então direcionar pensamentos salutares, pensamentos de esperança, de paz, de harmonia, para aquelas pessoas que talvez eu não consiga contribuir diretamente. Sofrimento, irmãos, todos nós passamos, mas nós também temos a capacidade de auxiliarmos uns aos outros, não esquecendo que nós vivemos em sociedade e na nossa sociedade ela é interdependente. Um depende do outro. As nossas relações são relações interdependentes. O significado disso é: eu não tenho tudo, eu não tenho todas as capacidades, eu não sou dotado de todas as virtudes, mas eu tenho algumas capacidades. Talvez as capacidades que eu tenha, a outra pessoa não tenha ainda. Da mesma forma que as capacidades, virtudes que aquela pessoa tem, talvez eu ainda não tenha. Então nós dois juntos, somando capacidades, somando virtudes, nós somos mais fortes. Lembremos disso. Hoje e sempre, que nós temos total condição de auxiliar e de sermos piedosos. Não de observar as amarguras, o sofrimento e a tristeza das outras pessoas como uma forma sensacionalista e espetacular. Não como uma forma para gerar conversas, mas que nós possamos observar as necessidades dos outros e que isso toque meu coração. E que no momento que toca meu coração, que eu possa auxiliar. Isso, irmãos, é uma forma de eu me despir do orgulho. Ser mais paciencioso, ser mais humilde, que é o que o nosso Mestre Jesus tanto nos fala e nos orienta. Procurando fechar nossos olhos, sentindo as vibrações de paz. Nós, que estamos aqui no Bezerra de Menezes, na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes de Porto Alegre, estamos dentro da sua casa agora, através da tela do celular, da tela do computador, emitindo luz e paz para você, para a sua casa, para os seus familiares. Luz e paz. Sintam-se fortemente abraçados por nós. Que assim seja.